Olá, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse estudo litúrgico. Estamos na terça-feira da sexta semana do Tempo Comum e temos como primeira leitura a leitura da carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejamos essa primeira leitura, portanto. Deus não tenta a ninguém. Essa é a antífona antes dessa leitura. E é curioso, porque ainda ontem ouvíamos no Salmo, Davi ou Salomão, não sei qual dos dois escreveu este Salmo ainda de ontem, em que logo ao começo falava-se: antes de ser por vós provado, eu me perdera. Mas agora sigo firme em vossa lei. Está falando com Deus, não é verdade? E sabemos que Salomão, Davi, ungidos do Senhor, os ungidos do Senhor, eles são prefiguração do próprio Cristo. Então aquilo que eles escrevem tem relação com o ungido, que é o Cristo. Eles foram prefigurações, como dito, mas não são o Cristo, obviamente. Não se compara, mas foram ungidos. Então, tiveram dessa unção. Então, eles falam sempre aí como uma voz ecoando a própria voz do Cristo, a palavra que é o próprio Cristo, né? E por isso que aquilo que eles escrevem é Deus que os inspira através da sua própria palavra, que é o Verbo, que é o seu Filho. Ora, Deus não prova diretamente a nós como ter discernimento em relação ao que eles falaram e ao que São Tiago fala, que Deus não tenta ninguém. Claro que a tentação, o tentar é do diabo. O tentar é para fazer-nos cair. Adão e Eva estavam lá tranquilos no paraíso. Nós muitas vezes estamos tranquilos em nossa vida. E o diabo tenta. Ele tenta, é uma tentativa. A nossa própria concupiscência, a própria gravidade das coisas, da queda, nos tenta. Nós temos aí a possibilidade de cairmos, de virmos ao chão. Então é uma tentativa, é uma procura para que se encontre uma brecha na nossa vida, para que as coisas desmoronem, caiam, tombem. Lembram-se, ainda ontem víamos a figura do piano. O piano, eu falava, a provação tem relação com o próprio dedo tocando o piano, apertando-lhe as teclas. Agora saibamos, o piano de cauda, o tradicionalzão, ele, na própria música, há todo um debate se piano é percussão ou não. Se seria um instrumento de corda ou de percussão. Por quê? Porque dentro dessa cauda do piano, não sei se sabem, há lá um martelinho que bate, Os martelinhos batem nas cordas e, portanto, elas são percussionadas. Há um batuque, um bater nas cordas, pá, 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 para que elas vibrem e façam o som característico do piano clássico. Ora, tirando à parte, essa questão de ser ou não um instrumento de cordas ou de percussão, ou enfim, ainda algo outro enquanto possibilidade, isso não nos importa aqui, trago essa imagem do martelo, desse instrumento que bate, essa possibilidade de bater na corda. Por quê? Porque não é o músico
que bate na corda. O músico, ao querer que a corda ressoe, ao querer que a nota se manifeste e venha para fora, a palavra, o verbo, o som venha para fora e faça-se visível, seja encarnado naquela vida que está ali, pronta, esticada, afinada, pronta para manifestar essa possibilidade, essa palavra, esse verbo, essa música, esse som, essa nota. Então, o músico, querendo que isso venha à tona, que isso tenha da sua encarnação e manifestação palpável para a beleza, porque é bom, porque é belo, porque é justo, porque é agradável, ele toca as teclas do piano. A queda faz o quê? Faz com que a concupiscência, o diabo, os demônios, o inferno inteiro, a gravidade, tudo, o mundo interno a nós, o mundo externo enquanto inferno que nos rodeia, tudo se torne esse martelo que bate em nós, esse martelo. Então, ao Deus querer que a nossa vida e ao desejar que a nossa vida seja manifestada em seu mais alto grau, inevitavelmente, não por desejo dele de que a corda tome porrada, mas por uma inevitabilidade do próprio processo, porque ao permitirmos que a serpente entrasse na nossa vida, ela ficou entre nós e Deus. Então nós não temos mais o contato imediato. O mundo que nos rodeia nos cega, os demônios nos cegam, a nossa própria concupiscência nos cega. Então, tendo esse martelo num meio de caminho, tendo esses que nos batem e as provações e tentações que justamente acontecem através deste martelo, não é Deus diretamente que nos bate, mas Ele permite que assim aconteça. O Cristo, ele veio, quando eu falo que Salomão, Davi, eles têm da palavra, do eco, né, da palavra que estava chegando, que viria na plenitude dos tempos, ou seja, logo após esses reis terem passado aqui pela terra, eles foram o preparo, né, para que Cristo viesse, são a ascendência do Cristo. Cristo que é antes deles, mas que vem após eles, eles preparam, então, a possibilidade do nascimento do Cristo. Sabemos que tanto São José quanto Maria são descendentes diretos de Davi, da linhagem de Davi, da linhagem de Salomão. E, portanto, eles são, né, essa prefiguração, esse eco do Messias que vinha. Eles realmente têm dessa unção, desse sabor, desse óleo, que depois seria pleno, seria o ungido realmente encarnado. É como se o Cristo chegando, né, ou fazendo-se cada vez mais próximo, a sua unção plena começasse a pingar, né? Deus escolheu estes homens para pingar algo dessa unção, para fazer-se manifestar desde já entre os homens. Por isso, as palavras desses homens, de Davi, de Salomão, é a palavra do próprio Cristo. E quando eles dizem, né? Quando qualquer um deles diz que ser provado por Deus é algo maravilhoso, vamos ver mais uma vez. Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei. Claro que o Cristo, ele não tem da perdição, mas ele esteve entre os perdidos. Ele esteve em meio a essa perdição. E até chegar à provação, ele estava em meio à perdição, entre os perdidos, e, portanto, também contado entre aqueles que se perderam, contado entre os mortos. Ele é o primeiro dentre os mortos, o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito dos perdidos, ele é o primogênito nosso, dentre nós. Então, qual é a aprovação do Cristo? O próprio cálice amargo que ele pede para que o Pai passe, se possível, se possível. E claro, não é passado, sabemos. Cristo faz, tendo seu Calvário, faz a subida do monte, chega ao Gólgota, é crucificado, desce ao Hades e é ressuscitado. O que isso nos mostra aqui
Não foi Deus Pai, Ele próprio, e nem o Espírito Santo, e nem Jesus Cristo, Ele mesmo, que flagelou-se, cuspiu-se, rasgou-se, pregou-se. Não foi. Isso foi o martelo dos homens, da concupiscência do mundo, do pecado do mundo, nascido dessa concupiscência. Isso foi por Satanás trazer a cruz, ele mesmo pessoalmente. O que Cristo faz é entregar-se a isso, como a corda que entrega-se ao martelo que lhe bate, para que ela ressoe, não é verdade? O Cristo ali é como a grande sinfonia que está sendo justamente tocada e percussionada. Nossa! É a grande sinfonia. Sendo que não é Deus Ele mesmo o martelo que lhe bate. Não é Deus Ele mesmo aquele que faz aquilo, mas Ele permite que seja feito. Por inevitabilidade do processo. Por que Deus não evita que as coisas aconteçam? Porque a queda é inevitável. Porque Deus não revoga a lei. E a lei obriga. A lei obriga que, tendo passado uma vez a queda, ao buraco, ao abismo, ao distanciamento divino, algo se coloque entre nós e não possa ser tirado senão com o vencimento do Cristo. Por isso que o Cristo se tornar justamente o manifestador da grande provação, as grandes tentações no deserto, provação da cruz, ele seja aquele que vence este martelo, que vence tudo isso. E é como se, a partir de agora, não fosse mais necessário, a partir da hora que nos tornamos um Cristo, e a nossa condição muda, o nosso corpo se torna glorioso, a partir da hora que voltamos ao reino celeste, deixamos de ser essa corda que, para manifestar as coisas divinas, precisa ser marretada na paulada. Deixamos essa condição e ela se transforma de fato em uma lira, em uma cítara, em uma harpa que o dedo de Deus toca diretamente, fazendo com que ela ressoe sem precisar da paulada, sem precisar de algo que se coloque no meio, não porque Deus assim o quis, mas porque se tornou uma questão de precisão. Então não é Deus, Ele próprio, que nos prova, nos tenta. É a concupiscência, é o diabo, é a própria queda, somos nós mesmos, em termos da vida, do mundo, daquilo que nos cerca, daquilo que nos consome internamente. E é por isso que não se pode dizer é Deus que me está tentando. Deus, Ele permite que sejamos tentados, não é verdade? Agora, claro, por que é possível dizer que enquanto eu não havia sido provado, eu estava perdido? Enquanto vós, Senhor, não me provaste? Horas, porque ao bom entendedor, a um ungido, compreende-se que a provação não é algo sem sentido e aleatório do mal tocando a minha vida, por dominá-la absolutamente, sendo o senhor dela, a não ser que eu a ele me entregue de fato. Mas quando somos um ungido de Deus, entendemos que todo e qualquer cuspe, todo e qualquer prego, cravo, todo e qualquer chute, pedra que nos taquem, flagelo, coroa, espinho que nos enfiem, toda e qualquer cruz que carregamos e onde somos pregados, está ali a revelação da verdadeira vontade de Deus, enterrada nisso, subjacente a isso, como se isso fosse um véu que nos cega os olhos. Está ali o dedo de Deus, o toque de Deus. E, portanto, o provar de Deus, que não é uma provação no sentido ruim, mas do provar, porque se alguém me toca, eu também provo dessa delicadeza, desse carinho. Esse é o provar de Deus. Nas teclas é um carinho, ainda que na nossa vida, em aparência, seja uma porrada.
porque o diabo se faz uma presença no meio disso, porque se tornou impossível, inviável e não é permitido por lei que Deus nos toque diretamente, como o dedo que abre a cauda do piano e mexa nessas cordas diretamente. Isso não convém e não é autorizado. Deus não quer, porque, mais uma vez, ele não revoga a sua própria lei, não é verdade? Então, cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. É a própria condição da sua vida, é a sua própria condição de queda. E uma vez o pecado consumado gera a morte. Não é verdade? Ou seja, não é nem a grande canção de Deus tocando, o dedo de Deus. Não, sou eu mesmo me associando a esse martelo, sem que seja Deus tocando as teclas. Não, não é a cruz que Deus permite que venha, não são as tragédias e provações que Deus usa disso para imbuir a minha vida de significado. Não, é meramente, o que São Tiago fala aqui, é a mera desordem de vida, caos de vida, a ponto de... Não é nem culpando o diabo, vocês veem? Quando ele coloca que é a concupiscência nossa, a culpa não é do diabo. Somos nós que nos associamos a isso. E ao nos associarmos, nos tornamos nós próprios manifestadores daquilo que é queda, daquilo que é sem sentido. Não tem o compositor, o músico, tocando o piano. O que tem sou eu, uma corda, em uma relação decaída de uma libido que é concupiscente, atrelando-se em movimento, em esfregação, em atrito, em... É isso, associação com esse martelo, tocando-me, pim, 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 pim. E o que isso gera? Morte. Uma vez que esse martelo nos toque, uma vez que a concupiscência, ela faça com que esse martelo baixe e pá, tenha do toque, o pecado nasce, porque daí o que reverbera não é música aos ouvidos, nota afinada, não. Não. Se não é o compositor tocando, se não é o músico tocando, então é ruído. E aí o ruído reverbera. O ruído reverbera e o que nasce é pecado, porque esse ruído é pecado, que inclusive faz com que as outras cordas, as outras pessoas acabem afetadas por isso também, e por isso que quando nós pecamos, nós não pecamos solitariamente. Nós afetamos tudo e todos ao redor e colocamos os outros em tentação e, a partir da hora que o pecado se manifesta, morte. Porque acaba. E por isso que vicia. Aliás, porque daí eu quero de novo, de novo, de novo, de novo. Não é verdade? E isso afeta tudo ao redor e imediatamente gera morte em seguida, porque não ecoa como aquela melodia, aquela música, como ontem falávamos de Quinta de Beethoven, ou mesmo uma nona maravilhosa, ode à alegria, em que quando a música termina, você se arrepia. Olha, só de me lembrar eu me arrepio, não preciso nem escutá-la. Ai, até minha cabeça, até meu couro cabeludo arrepia-se. E quando ela termina, você não morreu. Parece que você ganha vida. Que você olha ao redor e você fala, cara, tudo está mais bonito, mais cheio de vida. E você se enche de alegria. Você não precisa ficar repetindo a nona de Beethoven o tempo inteiro, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, para sentir isso. Aquilo em si mesmo, mesmo quando silencia, aquela composição, mesmo quando ela silencia, e aliás, sobretudo quando ela silencia, ela continua reverberando de uma tal forma
que aquilo te amplia. Isso é verbo, isso é luz. Isso é o toque do martelo, quando Deus nos toca em provação de verdadeira cruz. É ressurreição, essa sensação após a sinfonia acabada, em que nos arrepiamos e acordamos, e quando nós voltamos a nós e à realidade, tudo tem um colorido diferente, um sabor diferente, um ânimo diferente, tudo é diferente, tudo está cheio de glória. Arrepiado, elevado para cima, para o alto. Quando isso acontece, isso é ressurreição. Isso tem relação com a ressurreição, né? Não é factualmente a ressurreição, creio que me entendam, mas é imagem dela, é prefiguração dela. Então é necessário, São Tiago nos mostra aqui, nos chama a atenção para a diferença entre essas duas formas de toque e de manifestação. O dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, o compositor, o músico. No qual não há mudança nem sombra de variação. Variação é o que? É o de vários. Variação vem de vários. Mudança também vem da possibilidade de vários. Uma composição, um músico, quando ele vai tocar uma determinada sinfonia, é aquela sinfonia. Ele não muda de ideia no meio do caminho. Ah, eu tô tocando a quinta de Beethoven, tan, 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 e de repente começa a nona. Não. Não tem mistura, não tem pupurri, não tem variação, não tem vários. É uma só. Não tem a possibilidade de tan, pé, Não tem variação de nota, é tan, 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 e será tan, 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 tan para sempre. Entendem? Não tem variação. É aquela nota. Ponto final. É a quinta. Ponto final. Ou é a nona. Ponto final. E não tem variação. Não tem variação. Não tem. E claro, se na composição não tem variação, que dirá no próprio compositor? Não é verdade? Que dirá no próprio compositor? Para que a composição não tenha variação, mas definição, o próprio compositor não pode variar e nem mudar de ideia. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Ele nos fez de livre vontade. Ele não foi coagido. Ele não foi convencido, obrigado. É por amorosidade, é por verdadeira amorosidade. E pela palavra da verdade, ou seja, uma corda ela é feita para exprimir e através da nota. Então, não é aleatório. Não é absolutamente aleatório, mas é tomando como princípio as notas, o som, que a corda é feita, que um instrumento é manifestado. E não, eu faço um instrumento para depois ver o que ele manifesta. Vamos ver se sai alguma coisa disso. Não. E, portanto, é por isso que nós somos criados tendo como premissa o verbo, a palavra da verdade, para que nós sejamos como que as primícias das suas criaturas, ou seja, as primícias são aqueles que são primeiramente separados, né? O trigo. A primeira leva de trigo entre os judeus era separada, a primeira leva separada para a oferta no tabernáculo. Então, não podia se comer. Somente os sacerdotes podiam ter acesso a esse trigo, a esse pão que era feito desse trigo. E então, isso é a primícia, né? Quando a primeira leva. Dias depois, tinha-se da colheita do resto do trigo, da outra parte do trigo, que aí sim, essa outra parte poderia ser consumida pela população. Então, as primícias, sermos como que as primícias, é aqueles que são primeiramente separados. Os que são primeiramente separados.
e os outros que serão colhidos depois. E isso, claro, somos os primeiros separados das suas próprias criaturas, né? Por isso que, como primícias, nós passamos os anjos junto de Maria. E aí temos o Salmo. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais a vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Lei vem de legere. Legere é tanto ler, tem relação com ler, como com colher. Olha, a colheita, que acabamos de falar, tem relação com escolher. Então, tanto que interlegere, o legere, que é a lei, é também o interlegere, a inteligência, o intelecto. Aquele que é inteligente é aquele que sabe escolher entre, interlegere, escolher entre as coisas, ler as entrelinhas, ter da colheita entre o mundo, entre as coisas, entre a cruz e a espada. É aquele que sabe ter da lei, estando em meio à própria injustiça, ao próprio caos. Então, Deus ensinar a lei é ensinar a ler, é ensinar a colher, é ensinar a escolher. E isso é lindo. Absolutamente lindo. É como se a lei, que tem relação com a afinação, falávamos ainda ontem, com a afinação da corda, é como é que se afina a corda? Você vai tocando, experimentando a corda em cada uma das suas notas, acordes. Você vai desde cima, no violão, até embaixo, né? Observando pem, 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 né? Dó, 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 e vai testando até chegar naquela afinação, e aí você testa na corda toda ou partes da corda. Ou seja, é como se Deus, ao fazer isso conosco, ao nos afinar, ensinando essa afinação, nos ensinasse a manifestar essa nota de várias maneiras, em várias oitavas, em várias e diversas possibilidades. A lei, ela é uma só, o decálogo, ele é um só. Não são 10 leis, por assim dizer. É uma única lei. É como dizer, eu tenho mãos. Minha mão tem 5 dedos, mas ela é uma única mão. E inclusive minhas 2 mãos, elas são 2, mas elas são uma só. Porque imaginem, se elas não sabem trabalhar juntas, se não há unidade. A oração revela a unidade das mãos. Os meus pés, eles precisam ser um só. Eles são uma só carne. Então, a vossa lei, né, que Deus ensina, bem-aventurado é aquele a quem ensinais a vossa lei, é esse que aprende a unidade dentro da variedade, ou possuindo a variedade, possui a unidade. Acabamos de ver como que Deus não tem variações nem mudanças. Ora, aquele que, tendo variações e mudanças, aprende a ter da unidade através da lei, aquele que, sendo uma corda que tem várias oitavas e possibilidades, aprende a ser uma única nota e afinada a ponto de, não importa se é a primeira lei ou a 10ª lei do decálogo, está tudo afinado. Por isso que, pecando uma única lei, desafina o resto. Ela imediatamente mostra que o resto está desafinado também. Não há como eu praticar bem, amar a Deus sobre todas as coisas e não honrar pai e mãe. Não há como. Eu verdadeiramente não amo Deus acima de tudo se eu não honro pai e mãe. Se eu cobiço as coisas dos outros, tenho inveja,
desejo pela casa ou pela mulher, pela materialidade, pela vida, pela grama do vizinho. Não há como amar a Deus sobre todas as coisas. Não, mas eu amo Deus acima de tudo. Eu peco nisso, mas eu amo a Deus sobre tudo. Não, não ama. Todo o resto dos mandamentos estão errados. Estão equivocados. Talvez alguns em maior gravidade, né? Em maior obviedade de erro e outros menos. Mas todos estarão, de alguma forma, desalinhados, desajustados, desafinados. Ah lá, é uma educação, né? Caminhar na lei. E é um alívio para a angústia. O Senhor não rejeita o seu povo. Essa passagem também é bonita. E não pode esquecer sua herança. A herança ela é uma palavra que até deixei aqui aberto lá. Eris. Que é uma raiz, vem de uma raiz indo-europeia, ge. Não sei se é ge a pronúncia, é G-H-E. É uma raiz, portanto, isso em si não é uma palavra por completo, mas é uma raiz, ou seja, para a formação de palavras, que significa estar vazio, ser deixado para trás. E, portanto, herdeiro e herança, né? Herança é aquilo que deixa-se para trás e herdeiro é aquele que está sendo deixado para trás, é deixado para trás. Herança, a coisa que se deixa, o herdeiro, aquele que se deixa, ou alguém que se deixa, não é verdade, para trás. E quando nós vemos que Deus, o Senhor, não rejeita o seu povo e não pode esquecer a sua herança, Deus morre para a própria condição anterior. Porque a herança é aquilo que se deixa quando se morre. Nietzsche estava completamente equivocado. Deus não está morto. Mas realmente ao Deus fazer novas todas as coisas e morrer para a sua própria condição, inclusive fazendo-se homem, encarnando e morrendo também para aquilo que era manifestado antes da própria queda. Ao lidar com essa morte e ao morrer para si mesmo e para sua própria condição e para a própria condição do plano inicial, de certa maneira, ele sabe que ele tem uma determinada herança. Aquilo que lhe resgata, que voltarão a juízo, as sentenças, e quem é reto andará na justiça. Ele resgata todos aqueles que justamente são o bem que ele próprio produziu enquanto Criador. Então, ao ele mesmo, de certa forma, morrer para a condição de Criador, fazendo-se Pai, nascendo para uma nova condição, que é a condição de Pai, ele deixa uma herança e ele não se esquece da sua herança, o seu povo, o povo que foi por ele criado. Eu espero que esteja claro, não sei, são figuras difíceis de se compreender, porque, claro que Deus é isso. Ele não muda, ele não morre, mas, paradoxalmente, há a mudança. Deus escolhe, né, fazer com que morra, que pereça essa condição de Criador meramente e faça novas todas as coisas, inclusive a sua própria imagem. Não mais enquanto um Criador, mas enquanto um verdadeiro Pai. Não é toda criatura que pode chamar o Criador de Pai. Todos são criaturas. Nem todos são filhos do Pai. São coisas distintas. Porque para ser filho do Pai, tem que ser resgatado enquanto herança, enquanto herdeiro, enquanto bem de criação que ele deixa a partir da hora que, enquanto Criador,
morre para si mesmo e enterrando essa condição para ressuscitar na condição de pai, para fazer-se presente na condição de pai, para revelar-se eternamente enquanto um pai, assim como não é qualquer um que ele chama a ser seu filho, a ser seu povo, aqueles que herdam aquilo que é dele e que, portanto, são filhos. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Porque o amor pode tudo, né? Amor é sustentáculo. E mais que isso ainda. E quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis? E nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, há muitas coisas que dariam, aliás, caminhadas maravilhosas, ainda verei se faço, aqui no canal ou lá no Leconde, em live, a respeito dos números mencionados aqui nesta passagem. Esses números, começando por eles, né, que o número é anterior à palavra, em termos de tanto do que foi dado ao homem, quanto o número ter relação com o Espírito Santo e a palavra com Cristo, que é ele próprio, o verbo de Deus, palavra de Deus. E o Espírito Santo ter relação com o número, porque tem relação com a própria variação presente no mundo, né? Nós somos vários, mas no Espírito Santo ele nos faz o quê? Um só corpo. As várias leis, decálogo, Antigo Testamento, quem estava junto dos judeus? Sobretudo o Espírito Santo. Ele que é unção, ele que unge, inclusive, é ele que apresenta o ungido. Então, o Espírito Santo é ele que é responsável por, havendo 5 dedos, fazer disso uma só mão. E os dedos não se tornarem Torre de Babel, cada um brigando e falando uma língua diferente, uma palavra diferente, mas uma única palavra, porque a unidade vem através da palavra. Por isso que o Espírito Santo nos apresenta o Cristo, através de uma única unção, porque assim faz com que tudo se torne uníssono. É uma única só corda, é uma única nota, dó, do começo ao fim é dó, 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 dó. Só que oitavas disso, oitavas. Ou mesmo são cordas distintas, notas distintas, mas são uma única afinação, um único violão, uma única harpa, uma única cítara, enfim, uma unidade, enfim. Então é possível aqui falar dos números em primeiro lugar, porque os números nos trazem diversas lições. Eu citarei por cima justamente para em outro momento
fazer caminhadas a respeito disso, porque é isso, há muito o que se falar sobre isso. É infinito, na verdade, né? Em verdade, em verdade. Quando ele fala de 5 pães para 5.000 pessoas, 5 pães, nós temos o quê? 5 dedos, nós temos 5 sentidos. Então, quando nós falamos de coisa palpável, mão, dedo, é palpável. Os sentidos, eles são palpáveis, eles são imediatos, eles nos colocam em ato imediato. O olfato, sentir o cheiro, não tem um desenvolver do cheiro. O que tem é desenvolver das notas e fragrâncias de um perfume, mas não o olfato em si. Bateu, sentiu. Não tem nem como evitar, como frear o processo. Caminhar, eu posso levantar e começar a caminhar e parar. Ah, não vou mais lá. Agora, o cheiro não tem como, né? O olfato não tem como frear. A palavra ouvida não tem como parar de ouvir. Por mais que a gente aperte o ouvido, não tem como parar de ouvir. Exceto ficando surdo. Ver, não tem como parar de ver. Exceto ficando cego. Paramos até de ver por um momento quando fechamos os olhos. Mas nós não vivemos com os olhos fechados, né? Graças a Deus, espero que ninguém viva aí de olho fechado, ainda que a cegueira muitas vezes nos acometa. Mas a entrada de luz, mesmo para uma pessoa de olhos fechados, a entrada da luz é imediata. Nós sabemos. E até pessoas que às vezes perdem em grande parte a sua visão, não deixam de ter essa sensibilidade de que há uma fonte de luz próxima ou não, né? Quando que a fonte de luz... Só de fazer isso, aqui, nesse ambiente, eu já sinto diferença, não é verdade? Façam um teste. Ou seja, é impossível evitar, de fato, se o meu sentido estiver minimamente ligado, minimamente presente, ele é ato, ele é imediato. Não tem como eu frear essa entrada ou essa possibilidade de captação, de entrada do sentido em si. O toque é a mesma coisa, não tem como evitar tocar. Eu toco aqui o meu microfone, não tem como eu parar de sentir esse toque. Eu teria que tocar outra coisa ou parar de tocá-lo. Mas em si é imediato. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Que, assim como o sabor, não tem como parar de sentir sabor. Aliás, é terrível, porque às vezes experimentamos algo ruim, cuspimos, e aí ficamos desesperados bebendo água, limpando a língua, escova-dente, porque é difícil tirar um sabor a partir da hora que o provamos, não é mesmo? Então, isso nos mostra que esses 5 sentidos, esses 5 pães, né? Essas 5 possibilidades, esses 5 dedos, eles são imediatos, e eles têm uma relação, portanto, de imediatismo junto ao mundo, tem uma relação junto ao mundo. As 5.000 pessoas, o diabo, o que nós tradicionalmente dizemos, né, popularmente dizemos, ele fala 5.000 línguas. Porque o 5 é um número do mundo. É um número criativo também, tem uma relação com criatividade. Isso mostra que o diabo ele é criativo, num sentido não enquanto compositor, enquanto Deus, mas ele tenta. E ele é criativo em termos de... Ele tem 1.001 carapuças, 1.001 peles de cordeiro, 1.001 formas de... 5.000 formas de conversar conosco. Para nos tentar, ele tenta através dos 5 sentidos. Da visão, da escuta, do olfato, do tato e do paladar. Então, esses 5.000 mostra, né, que ele é intenso e que, portanto, tendo 5.000 pessoas, as quais ele repartiu 5 pães e deu a todos, saciou a todos, mostra que Cristo, ele é Senhor, né? O pão é representação do seu próprio corpo, da sua própria encarnação. É o trigo. Tem relação com o trigo, com a cevada também. Então, ele que é primícia de um trigo tirado à parte e ofertado à parte a Deus, ele coloca-se em meio aos outros que serão entregues depois. Não é verdade? Ele cresce junto dos outros que serão dados depois. Dizem que fazia-se pão de cevada também, que os pães que Cristo repartiu, inclusive, eram de cevada. O que isso mostra aqui? O pão de cevada é o pão do povo. E aqui, então, os 5 pães para 5.000 pessoas,
Os 5 sentidos, os 5 dedos, é algo do mundo, do povo. E Cristo, ao colocar-se na nossa condição humana, ele coloca-se junto a isso e vence, portanto, o mundo, não com meros pães em si, mas no que eles simbolizam. Falamos ontem ainda sobre o símbolo. Então não é sobre a vela em si, que eu já até esqueci de acendê-la. Não é sobre a imagem em si, mas é sobre o símbolo. É o símbolo que faz com que o signo alimente. É o símbolo do pão que faz com que o pão, enquanto signo, enquanto fato, enquanto ali comível e mastigável, me alimente, me sacie. Porque eu já estou em conexão. É a fé que salva. Não é verdade? E o Cristo é Senhor de tudo isso. E os cestos que eles recolheram foram quantos? 12. 12, que é número de mundo, que eu falei da colorimetria, das notas. 12 da manifestação dos signos, das tribos, porque são aqueles que estão, as 12 nações, são aqueles que estão dispersos, em dispersão no mundo. Então o 5, ele está para o 12. Eles têm relação. E quando ele fala de 7 pães para 4.000 pessoas, o 7 também tem relação com as... Aliás, 12 também tem relação com os frutos. Eu tinha até separado. São 12 os frutos do Espírito Santo. Não é verdade? Eu achei que eu houvesse separado, acabou que não separei em si. Não faz mal. São os 12 frutos de virtude do Espírito Santo, ou os 12 dons. Então, aquele que vence através da repartição do Cristo e daquilo que Cristo dá, enquanto cevada, inclusive, porque ali não é primícia ainda. Ele é primícia, mas isso não está manifestado plenamente. Então, entre o povo ali, ele ainda é um pão de cevada, por assim dizer. Ele aparentemente, ele é reconhecido como Messias, mas aparentemente é ainda um mero homem, em termos de não passou pela ressurreição, não passou pela cruz. Então, pela sua própria humanidade, na qual reconhecem a divindade, ainda que ela não tenha sido plenamente manifestada, em termos de todo o seu percurso, mas tendo a sua humanidade sido plena todo o caminho, sobretudo após os seus 30 anos, que é o seu tempo público, ter dessa repartição dos pães, ou seja, viver o Cristo enquanto humano, reconhecer enquanto um Deus encarnado, plenamente humano, nascido da Virgem Maria, manifestado entre os homens, filho dos homens, filho do homem, filho de Deus, reconhecê-lo enquanto humano é abrir-se para colher o quê? Colher os 12 frutos do Espírito Santo. E quando ele reparte 7 pães para 4.000 pessoas, 7 são as cores. Lembram-se, falamos, o espectro de cor visível, que quando refrata a cor branca, quando ela refrata, ela apresenta imediatamente 7 cores. O piano apresenta imediatamente 7 teclas principais de dó a si, em termos das notas que se apresentam ali, da, entre aspas, não é normalidade, como se diria, sem variação, sem ser variação, né? O sustenido, ele é variação. As outras cores das 12 são variação das outras 7. As 7 não são variação entre si, mas as outras cores... Achei que tivesse parado de gravar. As outras cores, sim. Então, o que acontece? Acontece que, quando nós conhecemos essa realidade de padrão, 7 pecados capitais que são combatidos com 7 virtudes. Então, quando nós nos alimentamos, não só dos sentidos organizados, mas também de 7 virtudes, de 7 enquanto composição de padrão daquilo que é luz branca, de padrão daquilo que é organização de música,
Entre 4.000 pessoas, nós temos 2 mãos e 2 pés. 4, entre 4 paredes. É dentro. São as extremidades que revelam algo dentro, que revelam um ambiente, que revelam, através dessa externalidade de 4, fogo, terra, água, ar, revelam as 4 virtudes cardeais. O que há dentro disso é que eu devo olhar, né? Então, o que os meus pés e minhas mãos revelam? Quem eu sou, para onde vou, o que faço? E isso revela em imediato a minha personalidade. Em imediato, quem eu realmente sou no mundo. Tenho 7, eu sou do Cristo, que é o que eles recolhem. Quantos cestos? 7. Eu sou a porta, eu sou a verdadeira videira, eu sou o pastor. São 7, eu sou do Cristo. Ego sum. Totalizam 7. E é isso o que nós recolhemos enquanto cestos cheios de pedaços, cheios de virtudes. Dentro, para 4.000 pessoas, dentro. Para 4 paredes, para 4 extremidades, para 4 elementos. Para 4 signos fixos, para 4 signos cardeais, para 4 signos mutáveis. Então, recolhemos 7. E Cristo hoje, então, ele fala sobre o fermento. Agora, neste momento, as repartições já aconteceram. Agora eles têm um único pão, um pão. E Cristo os alerta sobre a fermentação desse pão. Esse pão não pode misturar-se com o fermento dos fariseus e nem de Herodes. Fariseus são aqueles que desvirtuaram a própria religião. E Herodes é a própria política, né? É o mundo. Os fariseus, aqueles que estão no mundo, Herodes, o próprio mundo, a representação do próprio mundo, não é verdade? Então, não devemos misturar os pães, ou seja, a nossa vida, porque o que são os 5 pães? É a minha vida. É a vida que realmente gera o meu corpo e manifesta o meu corpo. Porque eu preciso dos 5 sentidos. Porque eu preciso dos 7 pães, inclusive 5 sentidos tem relação com o corpo em geral. 7 pães também tem relação o quê? Com os 7 orifícios que nós temos: 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas, 2 buraquinhos aqui e uma boca. Totaliza 7. Então tem relação com o rosto, com aquilo que é superior. Certo? Que se faz presente o quê? Em 4 paredes. Aqui, ó, sustentáculo. Falei as 2 mãos, os 2 pés, os 4 elementos. É aquilo que é revelado em 4, em quaternidade, e que é Senhor das 4.000 pessoas. Enquanto o 5, aí tem inclusive o homem vitruviano, a cabeça sendo também uma ponta, os 2 pés, as 2 mãos e a cabeça, porque é a totalidade, é o corpo como um todo. Como um todo. Porque o tato, claro, o tato não é do rosto. Eu tenho tato no rosto também, mas eu uso do tato sobretudo com a parte de baixo. Não é verdade? Então, refere-se ao corpo enquanto um todo e depois refere-se à cabeça enquanto senhora desse todo, enquanto um par junto daquilo que é 4. Ora, nisso nós vemos, né, que tem também a possibilidade de relação com 7 frutos que no Antigo Testamento falava-se que haveríamos de colher, né? Então, também tem isso. Citarei brevemente. Tem o trigo, que tem relação com a renúncia, a cevada, que tem relação com o resgate, a uva, que tem relação com a cumplicidade em aliança, o figo, que tem relação com proteção, a romã, que tem relação com a profecia, com os profetas, a azeitona, que tem relação com a unção, com o azeite, e a tâmara, que tem relação com a vitória, a conquista, porque é dela que se faz o mel. Na verdade, que se adocica. Então, tem ainda essa relação também de 7, de quem busca esse 7,
na vida, enquanto 7 pães, para manifestar o 7 eu sou. E também tem relação até com o 7 da menorá, isso, que é aquele candelabro judaico também. O candelabro judaico que manifesta a luz através de óleo, ele tem o quê? 7 luzes. São 3 braços para um lado, 3 para o outro e um central. Os apóstolos são mandados de 2 em 2. Eles são mandados de 2 em 2. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, né? Eles são mandados em pares, que totalizam 6, portanto, porque são 12, forma par, 6, certo? Cada braço representando um par, porque o apostolado não é solitário. Então, cada luz é par, é dualidade, para que a luz seja manifestada. João e Pedro juntos. Quem é a luz do meio? Centralizando as outras luzes em termos de direção, em termos de Pentecostes, de recebimento dessa luz, Maria. 3 pares de apóstolos por um lado, 3 pares de apóstolos para outro, e no meio ela, Maria, como a própria boca. De quem sai o quê? De quem nasceu quem? O Cristo. O Cristo. E nós, e claro, não nos equivoquemos, nós temos 2 olhos, 2 narinas e 2 ouvidos, fora e dentro. Ou deveríamos, 2 olhos que olham para fora e 2 olhos que olham para dentro, que não é esse mesmo olho. E por isso esses pares, que são pares entre eles também. Vem? Então nós temos 2 pares de ouvidos, 2 pares de olhos e 2 pares de narinas. Mas a boca é uma só. É uma só. E é por isso, inclusive, que ela é aquela que nós podemos imediatamente ter desse contato de dentro. Ela tem um para fora e um para dentro, que é imediato. A Maria que pare o Cristo, o Verbo, a voz, a palavra, a nota, o som. Não é verdade? E por isso que tudo, ela é centro, como ali na menorá, a vela centro dos outros braços. Vem, tudo isso está relacionado. Aqueles que buscam essas coisas, esses em verdade são os que se alimentam desse pão que desce do céu e que não é apenas o pão de trigo ou de cevada. E Cristo, claro, ele pergunta, e vocês ainda não entenderam? E fala, então, agora temos só um, estávamos aí, temos só um pão e é para ter cuidado para não misturar com o fermento do mundo e dos que estão no mundo. Não é para misturar esse pão com fermento. O fermento vem de qual palavra? De ferves, de febre. Porque a fermentação gera o quê? Calor, borbulha, agitação. Ou seja, se a nossa vida no mundo, de 7 orifícios, manifestações, cores, notas, se os nossos 5 sentidos, eles ganham agitação através dos que estão no mundo, fariseus, e do mundo ele próprio, enquanto jazendo no maligno, Herodes, porque o mundo jaz no maligno e é do maligno, né? O príncipe desse mundo é o próprio diabo. E Herodes era quem? O príncipe ali, né? Aquele que manda, a autoridade. Então, se nós estamos entregues aos demônios ou aos homens e temos dessa agitação, então não somos um pão próprio para ser alimento dos outros de fato e para ser ofertado a Deus. Por isso que tem que ser pão ázimo, o de oferta e o de multiplicação, pão ázimo. E ainda que quando com fermento, e portanto não sendo ázimo porque não era ofertório imediatamente, não era a primícia imediatamente sendo já apreendida, mas o pãozinho de cevada, o fermento, o calor, a quentura tem que ser do Espírito Santo. Do Espírito Santo.
da compreensão daquilo que é de Deus, da luz que é de Deus, do calor que é de Deus, do sensível, desde o sensível mais imediato até as virtudes que são internas, que venham de Deus, Pai das luzes, Pai da palavra e, portanto, de todo e qualquer som, enquanto nota musical afinada. E Cristo ensinava isso aos discípulos, o entendimento de que, olha, não se deixe enfervilhar pelas coisas do mundo e pelo mundo ele próprio e por aqueles que estão no mundo. Não cresçam nisso e não façam com que isso infle. Porque fermentação é o quê? Bolha. É inflação da massa. E um ego inflado é um ego que não presta para nada. E o Cristo ficava admirado de ainda não compreendeis? Porque agora já não falava sobre 5 sentidos, ou sobre 7 orifícios, 7 possibilidades enquanto variações dentro da unidade, 7 notas, 7 cores dentro do branco. Ele não falava mais sobre isso, sobre as 7 virtudes que vencem os 7 pecados, e, portanto, a organização da nossa vida de pecado e da nossa vida sensível e imediata em ato. Ele falava já da unidade. Um pão, temos um pão. A unidade. O Cristo ele próprio ali presente. Ou seja, não souberam reconhecer o próprio Cristo. Ao eles não entenderem sobre o que o Cristo falava, eles não entenderam que quando se tem o corpo organizado nos 5 sentidos e curados dos 7 pecados, e, portanto, manifestando as 7 graças, ou 7 eu sou, e tendo isso junto, 7 com 5, quando isso se faz conjunto, e quando somam-se os sextos também, porque daí dá 12, e quando somam-se os sextos, os 12 da primeira etapa, de 5 para 5.000, e os 7 da segunda etapa, de 7 para 4.000, 7 com 12 ou 12 com 7 dá 19. Ou seja, é fim de trabalho. Em seguida virá o que? 20. É mudança. E claro, 1 com 9 é sobretudo isso. 1 com 9, 10. E 1 com 0, 1. Um pão que se faz presente. Eles eram judeus. Eles tinham minimamente contato com aquilo que hoje nós falamos, né? A gematria ou gematria, que é essa soma e manifestação dos números. Nesse entendimento que não vai aumentando o número, você vai somando. Vai somando. Inclusive os próprios 12 sextos, né? 2 mais 1, 3. É uma relação de trindade. Por isso que os próprios 12 signos, eles revelam o quê? 3 tipos distintos de variação de apresentação de uma mesma substância, que é signos fixos, cardinais e mutáveis. Para citar um exemplo, com certeza deve ser possível ver isso nas cores, nas 12 cores da colorimetria e também nas 12 notas musicais. Então, quando Deus fala de um único pão, ele refere-se a si mesmo e à sua condição divina, enquanto Messias, enquanto Deus encarnado, enquanto primícia. Ele referia-se à nossa própria restauração, à ressurreição. Referia-se à unidade na vida e ao entendimento de que o domínio de todas as coisas, o 19,
É sempre uma questão de domínio e manifestação daquilo que é daquilo que é uno, daquilo que é uma única realidade, uma única vida, uma única verdade. E aquele que é aquele que é íntegro, aquele que é inteiro dentro e fora, esse não pode mais se misturar com os do mundo e com as coisas do mundo e com o mundo ele próprio. Ele precisa ter cuidado, porque senão perde-se todo o resto do trabalho. Eu espero que ainda os apóstolos, não tendo compreendido naquele momento o que significava tudo isso, que nós hoje, minimamente, graças ao exemplo deles e à lição deixada, a palavra de vida de Deus, de salvação, que é inclusive essa própria passagem, que nós hoje possamos compreender um pouquinho, ter o coração menos duro, a cerviz menos dura, e por um momento vislumbrarmos com os 5 sentidos a vontade de tocarmos as coisas de Deus e Deus Ele próprio, vermos Deus e as coisas de Deus, e enfim, buscarmos a Deus com todos os sentidos, querermos, desejarmos, manifestarmos todas as virtudes e, portanto, tornar-se a manifestação também de 7 eu sous como o próprio Cristo, e nisso chegarmos a uma condição de unidade em que somos um único pão. E sendo esse pão, sim, aquele que é primícia. É ele que deve ser ofertado para que todos os outros pães possam ter sentido e serem recolhidos e aceitos por Deus, de fato. Como Cristo, que ao ser aceito como oferta, faz com que todos nós, que não somos o Cristo, sejamos resgatados. Por isso que São Tiago fala que somos como que primícias das criaturas. Porque é preciso que esse seja ofertado e aceito e seja, portanto, agradável a Deus de fato, não fermentado, para que os outros 5, os outros 7, assim como toda a população, todas as outras pessoas, as 4.000 e as 5.000, juntas, as 9.000, 9 hierarquias celestes, 9 completude de processo, meses, para que, portanto, todo o resto seja aceito e volte ao reino de maneira adequada. Porque mesmo os anjos elevados estão entre lá e cá, né? Eles não perdem o céu, mas vivem aqui conosco nessa batalha. Então, quando nós formos aceitos de volta ao reino, todos aqueles que estão batalhando conosco, do lado do bem e de maneira adequada, serão também recolhidos, serão também juntados e aceitos. E todos nós, não só os homens, como também os anjos, teremos uma nova vida, diferente desta, de agora, desse mundo, que é absolutamente imperfeito, de fariseus e de Herodes. Então, meus caros, busquemos o Cristo e compreendamos, porque hoje nós podemos fazer coisas maiores e melhores do que os próprios apóstolos. Um beijo na testa. Lembrem-se, isso é um estudo litúrgico, não é uma homilia. Vão à missa, comunguem, sem a prática, sem começar nos 5 pães, sem sentir o gosto, abrir os olhos, ver, ouvir, falar, praticar. Não começa-se. Sem ter da Eucaristia, da confissão, da comunhão, do sagrado lá, entre 4 paredes, de sacramentos, e, portanto, com 7 orifícios todos abertos,
colocando o que temos de dentro para fora e colocando de fora para dentro, é que poderemos de fato chegar na unidade quando não estivermos lá, comungando diretamente, dentro da igreja, do templo diretamente. Entre os 9.000, que são 9 hierarquias angélicas que não deixam de estar presentes na igreja o tempo inteiro, saibam disso, o tempo inteiro, 24 horas. Então, se queremos o Cristo, busquemos a missa cotidiana. Busquemos os preceitos e mais do que preceitos. Busquemos a excelência, a afinação que canta, que ressoa, e não a que destoa ou que faz o mínimo, não é mesmo? Afinal, quem tinha um pão eram os apóstolos e não a multidão. Então, sejamos apostolares, sejamos de apostolado, sejamos do Cristo, meus caros. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.